Igor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. E ele que veio lá de Brasília, agora aqui pras terras de Cabral. Um grande amigo meu hoje. Grande amigo meu, vizinho, cara. Vizinho, nós descobrimos isso por acidente. Descobrimos isso por um acidente. Vamos conhecer um pouco mais da história da mente brilhante de Oli, um sommelier. Teu nome é Olinaldo, mas todo mundo te chama de Oli. Exato. Olinaldo Oliveira, os dois Olis, e por isso a garrafeira Oli. Oli, então não é Oli, é Oli. Na realidade é Oli, porque é de Olinaldo e de Oliveira. Só que os portugueses aqui normalmente, eles pronunciam Oli. E aí, e até achei bonito, ficou legal, ficou bacana. Achei... Oli. Oli. Muito bom. Eu falava Oli, tá vendo? É Oli. Mas o Oli, que veio para Portugal, quanto tempo tá aqui em Portugal? Já estou há 4 anos. Há 4 anos que a gente está aqui já empreendendo e lutando. Olha, vamos conhecer um pouquinho a história deste empreendedor que veio para Portugal através do vinho, ok? E vamos conhecer aqui o que ele faz hoje. Ele tem uma garrafeira. Me conta que loucura foi essa. Como que começou primeiro a tua paixão com o vinho? Primeiro começou com o vinho, não é? É uma história muito interessante. E um pouco inusitada, inclusive. Porque eu sempre fui um perfumista. Eu, quando tinha meus 15, 16 anos de idade, já fui ser perfumista. E para ser um perfumista hoje, a cada 1000 pessoas, somente 50 conseguem ser perfumista por causa de nariz. Né, tal, sensibilidade e tudo mais. Só que eu, com muito pouco tempo no perfume, eu já estava um especialista. E eu, depois de algum tempo e tal, eu tinha um cliente e que eu fui vender perfumes para ele, porque nesse dia eu tinha que atendê-lo, perfumes importados, então todas as marcas internacionais, Christian Dior e tal, todas as marcas em geral, eu conheço todas, e de aromas, de tudo e tal, sensibilidade a tudo isso. E aí eu fui atendê-lo, imagina isso. Eu fui atendê-lo, então quando eu vi, ele tinha uma adega, na realidade era uma adega em Brasília, e ela tinha a parte de perfumaria. E isso de tu empório. Tinha 15 anos. Eu tinha 20 anos. 20 anos. Já tinha 20 anos, já estava há mais de 5 anos trabalhando na parte dos perfumes. Cara, super interessante, quando eu olhei aquela adega, parece que, sabe quando você olha e parece que brilha os teus olhos assim, você fala, o que é isso? Teu primeiro contato com Meu a primeiro adega. contato foi exatamente este, amor à primeira vista. Uau. E aí o amor à primeira vista é sempre meio maluco, você consegue, você dá a volta no destino para você poder chegar até o amor à primeira vista. Né? Não tem jeito. E aí eu cheguei pro dono da loja, o proprietário, que eu sempre tive uma relação muito boa, e disse, olha, eu quero trabalhar na tua garrafeira, na tua adega. E ele disse assim, mas eu não consigo pagar o teu salário, que eu ganhava em dólar. Eu falei, não, mas eu não estou atrás de salário. Eu estou atrás de aprender sobre vinhos. Ele, então tá bem. Você quer ser o quê? Vendedor? Eu falei, não, eu quero ser motorista. Como assim? Por que motorista? Eu falei, claro, eu quero ser motorista porque eu quero aprender primeiro, depois eu ir à frente para falar isso sobre vinhos com o cliente. Que eu não quero, quer dizer, eu sempre fui muito cuidadoso com a informação. Nunca quis dar informação errada. E eu sempre tive isso comigo. E aí eu falei, peraí. Ele falou, ok, eu aceito o desafio. Eu falei, obrigado. Pedi demissão. E fui trabalhar com ele ganhando quase nada. Pera, tu nem colocou os dois juntos. Tu largou de ser perfumista e foi virar motorista? E fui virar motorista entregando vinho. Para aprender sobre vinho. Ah, era tipo um delivery. Na realidade era uma loja, um empório, chamado Empório. E aí o que acontece? Era uma adega muito grande. Climatizada, linda, tijolinho, aparente e tal. Eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu falei, peraí. Aí eu comecei a trabalhar com ela. 8 meses depois eu já estava sendo gerente da loja e já aprendendo tudo sobre vinho. Fui um dos primeiros sommeliers do Brasil. Que legal, olha. Estou falando de 30 anos atrás. Uau. E aí a tua paixão por vinho, mas ali tu já apreciava vinho? Aí eu comecei a apreciar o vinho e tudo, e eu comecei a me relacionar muito bem com o vinho. E isso alavancou de tal forma, de tanta grandeza, que eu já comecei a fazer, inclusive em Brasília, eu fazia propagandas em canais fechados, em canal aberto, eu já fui capa de jornal de Brasília, de Correio Brasiliense, já falando sobre vinho, sobre dicas de harmonização para Natal, para tudo, e eu fazia os takes. Inclusive foi engraçado, eu tive um caso que foi uma propaganda de espumantes e champanhe para o final de ano. E aí eu fui contracenar com uma modelo. E aí a gente tinha que cruzar os braços, como se fosse casal, e tinha que beber um pouco.
E aí foi engraçado, porque ela, todas as vezes que a gente cruzava, ela bebia realmente. Eu não bebia, eu só fingia que estava bebendo, né? Porque a gente tava... E a gente teve que repetir aquilo várias vezes, várias vezes. Ah, ela não conseguiu terminar a cena. Ela ficou doidona. Cara, ficou doida, porque, cara, o espumante é o seguinte, o espumante, o champanhe, porque o perlage... Ó, gente, a dica, perlage de um espumante ou champanhe, tá? Ok? Ele tem gás carbônico, ele estoura nas papilas, ele abre as papilas gustativas e joga o álcool direto na corrente sanguínea. Então, cuidado, mulheres, quando um homem estiver te dando um espumante também, pode ser uma má intenção. Eita, eu não sabia. Por isso, então, que quando a gente bebe uma taça de champanhe, fica diferente. logo mais doidinho do que no vinho. Exato. Com duas taças de espumante ou champanhe, pode ter certeza, você já vai estar bem altinho. Já no vinho não acontece isso. Pois, porque o champanhe tem uma porcentagem menor do que no vinho, geralmente. não Média de 12,5, 13 também. Também. Entendeu? 12,5 e tal. Só que tem um detalhe. Ela dilata as papilas por causa do estouro do gás carbônico, que é aquela bolha que chama-se perlage. E aí estoura o gás carbônico e aí cai direto na corrente sanguínea. Então, meu amigo, olha o perigo. Caramba, olha só, gente, aprendendo aqui agora, quase que dicas de sobrevivência. Pois, exatamente. Viu aí, né? Dicas de sobrevivência pra quem quer aí aprender mais sobre isso. Então, com essa história do champanhe, do espumante, tu foi aprendendo tudo isso, então foi para além do vinho. Sim, e aí depois eu também comecei a viajar, então a minha curiosidade começou a ficar muito grande e o mundo começa a ficar pequeno demais. E aí eu comecei a viajar para o sul do país, daqui a pouco comecei a viajar para Chile, para Argentina, estudando sobre vinhos e cada vez mais me aprofundando, e até que calhou de eu começar a pegar a Europa. Certo? E só que eu fui crescendo, fui trabalhando, trabalhei na realidade em poucas empresas, mas com muitas referências de vinhos, muitos tipos, muitos rótulos. Então fui aprendendo cada vez mais, me especializando cada vez mais. Inclusive eu que recebi a primeira visita da escola Cordon Bleu em Brasília, quando foi para analisar aquela área da UNB, para saber se ia instalar uma escola lá ou não. Eu que recebi toda a comitiva deles, no Le Bateau Ivre, que era um antigo restaurante francês que tinha lá, que era do finado Gerard, o chefe, e aí ele me chamou e falou, não, só você entende de vinhos para receber esse pessoal, porque eles mandaram os vinhos antes deles, de avião, mandaram uma carga do vinho, o vinho, quando eu fui ver, eram só os grandes chateaus, os grandes vinhos, imagina os vinhos mais caros do mundo. Uau. Estavam ali. E então, mandaram tudo no avião, mandaram tudo porque no avião depois vinha antes a comitiva. deles, aí veio a comitiva. Aí eu tive que tratar do vinho, quer dizer, climatizar, fazer tudo, deixar o vinho muito bem. Imagina estragar o vinho desse povo. Você imaginou isso? A responsabilidade que eu tinha na minha mão e receber o quê? Os franceses. A gente tá falando de vinhos assim, de quais valores? Imagina vinhos de 12 mil... Uma garrafa. Uma garrafa, 12 mil, 15 mil, 4 mil, 6 mil, 8 mil, 20 mil, ou às vezes até mais. Uau. E o povo, então, eles trazem o próprio vinho deles, é? Aí eles trouxeram os próprios vinhos, porque inclusive o Gerard, que fazia a comida francesa para eles, é que fez a comida para eles, então, e eu que fui servir os vinhos. Caramba, então deve ter conhecido uma galera E aí top. foi quando eu conheci e comecei a ter uma grande intimidade com os grandes chateaus. Que aí foi quando eu comecei a ver e degustar esses vinhos. E aí pronto, aí o mundo ficou pequeno para mim. Olha, pergunta que todo mundo tem de casa. Muda muito o sabor de um vinho barato para um vinho caro? Gente, olha, não é nenhum tipo de... sinceramente, muda muito, porque um vinho, para ele ser caro, não é só por ser caro, na realidade ele tem é diferenciado em tudo. Imagina uma seleção de uvas diferente. Imagina se eu tenho parcelas de vinhedos aonde uma parcela tem uma melhor posição solar, ela tem um solo diferenciado, ela tem algo diferente em que me trouxe ali na realidade uma uva muito mais madura, um terroir perfeito naquele ponto do vinhedo. E eu tenho às vezes na mesma vinícola outros lados do vinhedo que ele de repente não pegou aquele sol, não tem aquele mesmo terroir. O que vai acontecer? Eu tenho um vinho diferente a cada parcela de vinhedo que eu tenho. Caramba. E não só isso, é um investimento em barricas. Quanto tempo esse vinho vai precisar potencializar ele dentro de uma barrica, de amadurecer ele numa barrica?
Então, isso é muito interessante, porque é o tratamento, o afinamento que você vai ter de todo o vinho. Então, isso tudo vai começando a ficar caro. Igual aqui em Portugal, por exemplo, os vinhos do Douro normalmente são mais caros um pouco do que os vinhos do Alentejo. Ok? Eu estou falando em vinhos de mesmo patamar. Ok? Existe vinho barato no Douro, como existe vinho barato no Alentejo. Mas só que, se eu pegar em mesmo patamar, normalmente um Douro é mais caro um pouco. Por quê? Imagina o trabalho que é colher a uva naqueles socalcos, manualmente. Quantas pessoas envolvidas, mão de obra. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Entende? É muito caro fazer um vinho no Douro. E aí, às vezes, covardemente, as pessoas ficam comparando uma coisa com a outra. Gente, existe o trabalho. Quando eu levo as pessoas aqui, às vezes, em uma vinícola, e eu começo a mostrar toda a produção, mostrar realmente como o vinho é feito, como está sendo agora na série, né, Onde Nasce o Vinho. É uma série fantástica que o Oli lançou no YouTube, canal dele. Inclusive, a gente vai deixar o link aqui para depois você conhecer, onde ele visita as quintas e vai mostrando o processo de produção dos vinhos. Exato. Então, por exemplo, já mostrei para amigos meus, quando nós vamos a uma vinícola, e aí quando ele sai de lá, ele fala assim, eu nunca mais vou falar que um vinho é caro. Nunca mais na minha vida, porque é muito trabalho para se fazer isso. E não é fácil você produzir, porque, olha, um produtor, o que ele faz durante todo o ano, não é brincadeira, aquilo ali é muito sério. O tratamento de um vinhedo, tudo para que ele chegue no resultado final, que é a maravilha que nós temos hoje à mesa. E para trazer toda essa qualidade, ele trabalha muito mais que a gente. Porque é fácil você analisar um vinho. Difícil é produzir um vinho. Difícil é produzir o vinho. Cara, muito desafiador isso. E quando as pessoas são levadas para o ambiente de produção de vinho, aí que você descobre a real produção. Exato. Agora, uma coisa que eu queria saber, que as pessoas às vezes do Brasil me perguntam e eu não sei. Vinho seco, vinho de mesa... Aqui no Portugal não tem essas termologias? Ou tem eu que nunca percebi? Não, na realidade é o seguinte. Aqui, quando você quer um vinho mais doce, por exemplo, no Brasil tem um chamado vinho suave. O vinho suave é o vinho que nós entendemos que é um vinho doce, adocicado. Só que isso existe mais pelo Brasil. Aqui não. Aqui, se você quer um vinho doce, você vai vir para o Porto. É vinho do Porto, é um vinho fortificado. É um vinho que ele tem um... Ele fica doce através do método de produção dele, certo? E agora, quando você tem um vinho que já é adicionado, às vezes, até um açúcar, igual acontece em alguns vinhos no Brasil, sendo suave, inclusive adicionado, então, para poder dar um pouco mais de álcool e deixar doce, aí realmente é um outro tipo de produto. Ou seja, quem está acostumado com as termologias de vinho seco e vinho suave, aqui em Portugal não tem esse tipo de termologia. É interessante você ter falado sobre essa termologia e tal, porque é o seguinte, gente, quando nós falamos, aqui vocês vão escutar muito aqui em Portugal, a pessoa fala, olha, nós temos o vinho maduro, ou o vinho verde, ou o vinho do Porto, o fortificado. Quando nós falamos de vinhos maduros, nós chamamos no mundo do vinho de vinhos tranquilos. O tranquilo é exatamente o vinho seco. O vinho em que você pode... ele tem a produção já realmente para servir à mesa, junto a uma comida, né, um alimento e tal. O vinho fortificado já é como um aperitivo, como uma sobremesa, ou até mesmo durante a refeição, mas dependendo do prato que você vai harmonizar. Ok? Não impede você usar durante uma refeição. Então eu posso dizer que um vinho maduro é mais fácil de harmonizar porque ele dá com tudo do que um fortificado ou não? Sim, sim. Pode dizer porque hoje você tem uma quantidade muito maior de vinhos maduros e uma diversificação muito maior, combinando com pratos A ou B ou C. Quer dizer, você tem ali realmente uma diversificação muito maior de vinhos tranquilos, né? De vinho seco normal. De produção normal. Sim, sim. Olha só a dica já para quem está assistindo do Brasil, vai chegar aqui em Portugal. Aqui em Portugal o que eu senti é que as pessoas escolhem o vinho pela região, não é? Quais são as principais diferenças entre as regiões de Portugal e o que se esperar dos vinhos que vêm de cada uma dessas? É muito interessante e pertinente essa pergunta. É muito interessante, porque as pessoas realmente têm muita dúvida. Por quê? Por exemplo, nós chamamos de velho mundo e novo mundo. Nós chamamos a parte ali
de produção mais recente, que é o caso da história da América do Sul, da América do Norte, e nós estamos falando de Europa sobre Velho Mundo, ok? Então, o Velho Mundo já tem uma tradição milenar de produção de vinho. Nós estamos falando de um Brasil que tem quantos anos o Brasil, nós temos ali Chile, nós temos Argentina e tal. Então ali nós conhecemos o quê? Os termos franceses e as uvas francesas, tipo um Cabernet Sauvignon, um Carmenère, um Malbec, uma Merlot. Então você tem os vinhos nesse sentido. Então as pessoas estão acostumadas a ter produção de vinhos específicos. Eu quero um bom Cabernet Sauvignon, eu quero um bom Carmenère, eu quero um bom Malbec. Um bom Malbec vou encontrar na Argentina, um bom Carmenère vou encontrar ali no Chile, um bom Merlot vai ser ali no Brasil, um bom Cabernet Sauvignon, peraí, América do Norte, nós estamos ali nos Estados Unidos. Então, quer dizer, você tem ali o costume de ter as uvas francesas bem específicas, mas os melhores vinhos do mundo são vinhos assemblagens, são os blends, são os vinhos que são misturas das uvas. Uau, nem sabia que existia isso. Então, o que é essa mistura das uvas, na realidade? Porque é o seguinte, imagina se eu produzo aqui, igual em Portugal. Em Portugal existem várias regiões, as principais são Norte e Sul, que é Alentejo, Sul e Norte, o Douro Vale, que é a região mais antiga demarcada do mundo. Então, você tem aqui os assemblagens desses dois lados. Por quê? Porque existe uma legislação em que eu posso usar, por exemplo, no Douro, são mais de 120 tipos de uvas. Eu posso utilizar, mas uvas autóctones, são uvas que são exatamente, que nasceram ali. Então ali eu consigo fazer o seguinte, vamos supor, se eu tenho uma Touriga Nacional, uma Touriga Franca, uma tinta Roriz, uma tinta Barroca... Isso são espécies de uva. As espécies de uvas dentro dessa legislação. As uvas tintas, vamos falar das uvas tintas primeiro para você perceber. Então o que acontece? Aí eu sou um enólogo. Aí eu tenho ali que produzir o meu vinho. Só que é o seguinte, aquela Touriga Nacional, desculpa, Cabernet não, a Touriga Nacional que está ali, ela tá mais madura, ela tá melhor, tá com melhor características e tal. Eu quero dar uma coloração maior nela com a tinta Roriz. Eu quero melhorar a acidez dela com uma tinta amarela. Quer dizer, eu começo a mesclar o meu vinho como se fosse um tempero. Começo a produzir o vinho de uma forma que eu quero. Então, de repente, eu quero um vinho assim. E aí eu tenho como produzir. Por exemplo, no Alentejo, se você vai tomar, por exemplo, um grande vinho muito conhecido pelos brasileiros, o Cartucho. O Cartucho, você pode perceber, todas as safras deles, o Cartucho é muito, muito característico, muito próximo um do outro. A não ser salvaguarda que você tem um Cartucho que já tem bastante safra mais antiga com você, que ela já está mais madura e tal. Mas, a princípio, quando ele é novo, você tem um vinho praticamente quase que igual de uma safra para outra. Mas só que é o seguinte, as uvas predominantes ali não são iguais. Mas para ele se tornar igual, eu tive que temperá-lo. Primeiro vai ser Alicante Bouschet, de repente já foi uma trincadeira que está melhor. E aí eu ponho ela primeiro em predominância, 60% trincadeira, às vezes aí a outra, de repente, já um Alicante Bouschet para dar mais coloração, e eu vou trabalhando o meu assemblagem. E assim vão nascendo os diferentes rótulos dos vinhos, é isso? Exatamente. Então eu vou fazer o meu vinho do meu jeito. Por isso que quando você gostar de um vinho, procure saber quem é o enólogo. Por quê? Porque o enólogo ele vai produzir os vinhos muito parecidos. Porque é o jeito dele fazer. É igual você ir atrás de um bom cozinheiro. Aonde ele vai, você sabe que ele vai fazer alguma coisa boa. Porque você gosta da cozinha dele. Entende? Uau. Olha, você já teve a oportunidade de você produzir um vinho? Já tive e hoje, né, assim, eu não produzi o vinho sozinho, que eu nem tenho essa capacidade, porque eu preciso ser acompanhado por um enólogo e para ele inclusive assinar e tudo mais, mas já tive vinhos a 4 mãos, já ajudei em safra e já produzimos uns 2 rótulos aí já. Qual foi a sensação que você teve quando fez isso pela primeira vez? Nossa, é como nascer um filho. É. Porque você valoriza aquilo. Peraí, se alguém fala dele, tudo bem, eu fico calado, não digo que foi eu que fiz, mas aí.
Não, tô brincando, mas olha... É que nem filho não pode falar mal, não. Só o pai que pode falar mal. Só pode falar mal, só o pai. Não, mas olha, imagina, um vinho que passou no Instituto do Vinho do Douro e do Porto, que isso é passado tudo em provas às cegas e tal, e também em parte laboratorial. Esse vinho passou como um reserva. E só que nós não engarrafamos como reserva, engarrafamos como normal, certo? Qual que é a diferença para quem está assistindo aí de casa de um vinho reserva para um vinho de mesa que se fala? Que não é reserva. Vinho normal, um vinho normal, um vinho clássico, um vinho colheita normal. Você tem o reserva, ele é sempre realmente, é como está escrito, reserva. É como se você pegasse uma parcela melhor do seu vinhedo, você coloca ele em barrica, porque ele tem potencial para a barrica, para ele poder amadurecer na barrica, ele vai melhorar com a barrica, eu percebo que ele vai melhorar, e aí eu ponho este vinho em barrica, ele tem um tempo de barrica ali, pelo menos ali, sei lá, às vezes a partir de 4 meses, 6 meses, depende muito do amadurecimento da própria uva, do potencial dela, e aí eu tenho um vinho reserva, normalmente é um vinho melhor elaborado. Uhum. Não é que os outros não sejam bem elaborados, são bem elaborados também, só que realmente o reserva ele vai ser bem diferenciado nesses termos. Olha, eu também conheço um pouquinho da tua paixão pela culinária. Não é quem nasceu primeiro, foi o vinho ou foi a culinária? Porque agora eu tenho a terceira paixão que é o perfume, que essa eu não conhecia. Quem nasceu primeiro? Sim. Foi o que nasceu primeiro, na realidade, foi o vinho. E essa ligação que eu sempre tive com escolas de gastronomia, com tudo, inclusive fui dar aula em faculdade de gastronomia, naqueles cursos de extensão, onde tinha que dar aula para complementar as horas dos alunos e tal. E aí eu dava a parte de vinhos, tentando formar os chefes de cozinhas também na parte de vinhos, para a gente poder conseguir harmonizar, aprendi muito com eles. E eu sempre tive uma paixão muito grande pela cozinha, porque se liga a qualidade do vinho, a qualidade da comida. E eu sempre fui um cara muito sensível, sensível em paladar, em olfato. Então, o que acontece? Eu sempre gostei de cozinhas bem elaboradas, de pratos bem elaborados, de dar sabor, de trazer sabor. Porque muitas vezes eu chego no restaurante, eu como um prato ali, e às vezes eu falo para minha esposa, né? Eu falo assim, olha... Nossa, mozinha, eles podiam dar tanto sabor aqui em coisas tão simples, bastava mais um toque e aqui ficaria perfeito esse prato. E aí, às vezes, eu vou e replico o prato em casa. E mostra para poder ver aqui, olha, eu posso melhorar isso aqui. Entende? Então é isso, mas isso é uma coisa que vai fluindo, fluindo, e a mão vai ficando mágica, e a coisa vai ficando gostosa, boa, e aí você encontra ainda uns amigos que não falam a verdade pra você, fala assim, não, tá bom, aí você acredita, e você começa a incentivar você a fazer mais, e aí você vai só fazendo, e aí peguei a paixão. Hoje, a minha esposa, por exemplo, não vai na cozinha há mais de 5 anos. E olha que maravilha! Porque eu assumi a cozinha do café da manhã ao jantar. E faz coisa boa. Todos os dias eu faço uma mesa sempre muito bonita, sempre bem elaborada, sempre muito bem arrumada, uma mesa espetacular. Inclusive, uma das experiências que o Oli tem na sua garrafeira, que a gente já vai contar disso aqui, né? Vamos entrar aqui no momento da paixão por Portugal e do momento empreendedor. Mas uma das experiências que as pessoas podem ter na garrafeira do Oli, além de ser acompanhado por ele lá, é uma prova às cegas, né? Que também tem lá, a gente já vai falar disso mais pra frente. Inclusive, já fiquei sabendo que ele trouxe aí uns rótulos de vinho para poder apresentar pra gente algumas coisas aqui, deixar você em casa com aquele gostinho de quero mais, conhecer mais sobre essa experiência. Mas me conta, aonde que entrou Portugal no meio dessa história? Bom, eu comecei também há mais de 15 anos atrás, eu comecei a vir para Portugal para fazer escolhas de vinhos para importador, ok? E eu fazia isso em vários países. Andei por todos esses países e tal, fazendo isso. Só que Portugal sempre foi minha paixão. Sempre foi minha paixão. Só que aí a filha estava aqui estudando. A filha veio pra cá estudar. Olha que né? maravilha. A filha veio pra cá estudar e aí a gente... Sempre o estudo, né? Costurando a história, tá vendo? Ela fazendo inclusive um mestrado. Olha que maravilha. Aqui, E aí, qual cidade de Portugal? Foi aqui em Porto. Ela começou em Coimbra, não gostou muito de Coimbra, depois foi para o Porto. Veio para o Porto. E aí no Porto ela gostou, se apaixonou pelo Porto e tal. Quer dizer, e ela estava aqui estudando e tal, e aí a gente resolveu falar assim, peraí, vamos
vamos a Portugal, que é melhor, que já fica mais próximo, fica mais tranquilo, já tinha essa vontade mesmo. Esse, na realidade, era um projeto muito antigo de vir para Portugal, de montar uma loja, alguma coisa nesse sentido e tal. E aí eu tive esse sonho sempre comigo e sempre em comentários e tudo. Acabei encontrando um casal de sócios e que acreditaram também no meu projeto e falaram, nós podemos entrar nesse projeto? Eu falei, claro, vamos lá, que aí vai com mais força e vamos junto e tal. E aí chegamos aqui, sabe, com a cara e a coragem. E aí foi engraçado, porque a filha fazendo economia, ela que fez o nosso projeto econômico para eu apresentar para o meu visto. Porque eu vim com todo o visto, tudo bonitinho, eu que mesmo estudei todo o meu visto, e eu dei entrada em tudo. E aí vim para cá com visto tudo bonitinho, vim com D2, foi de empreendedor. E aí a filha falou assim, tá, peraí, tem tanta garrafeira aqui, o que vai ser o diferencial dessa garrafeira? E alguém que vem do Brasil para abrir uma garrafeira na terra do vinho. Pois é, peraí. O que a gente vai falar para o português? O que o português tão, né, tão acostumado com vinho e tudo e tal? Pô, peraí, o que você tem a acrescentar? Né? Eu falei, só abrindo é que você vai perceber onde é que está a qualidade. A qualidade está naquilo que você faz, na paixão que você tem pelo produto, na qualidade que você dá no teu serviço, na qualidade que você dá no atendimento, na qualidade de amizade que você cria nesse meio todo. Então você começa a criar um ciclo e que você começa a criar raízes. Então o empreendedorismo, ele não é somente empreender, ele tem que acreditar no que ele fala, ele nunca pode desacreditar em si mesmo, ele tem que acreditar no potencial dele. E acredite, tem que ter persistência, porque por muitas vezes eu tive na garrafeira de dias que não me vendia nada, zero, niente. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer? E agora? Só que aí eu comecei a ter ideias, eu comecei a ter dinâmicas na loja diferenciadas, a provas cegas, eu comecei a fazer vários eventos, eu comecei a criar o burburinho, comecei a envolver enólogos, eu comecei a envolver as pessoas, a minha vida inteira, eu sempre provei vinhos às cegas, nunca gostei de ver o que estava bebendo. Ah, mas é para poder dizer, é para adivinhar que vinho é ali, gente? Não existe isso de adivinhar o vinho que você está bebendo, não é isso. O que você faz numa análise de um vinho às cegas é análise onde você faz uma análise visual, análise olfativa e gustativa. Então você faz uma análise de precificação, saber se tem um custo-benefício ali dentro. Se você realmente vale o que se paga, porque tem como você construir toda essa sua prova, certo? Você construir ela e ter um resultado onde você percebe se aquele vinho realmente ele merece ser mais caro ou se ele realmente é barato. O nível de profundidade, não é? De Exato. Contextualização. Uma das coisas que eu já fui na prova de vinho do Oli, tá? Então eu aprendi isso lá, agora eu já tenho o meu background para poder conversar aqui com um grande empresário dessa área. Mas uma das coisas que chamou a minha atenção que você ensinou na prova é que um dos caminhos para poder chegar nessa complexidade do vinho é analisar por quanto tempo a gente sente o sabor dele na boca. Exato. Muitas pessoas confundem o que é corpo de vinho. Acham que o corpo do vinho é se o vinho está muito tinto. Nossa, esse vinho é encorpado. Mas peraí, gente. Eu vou na lágrima e tal. Nossa, esse vinho já é encorpado. Calma, não é assim. Um vinho, para ele ter corpo, ele tem que ter persistência de boca. Ele tem que ter longevidade. Ele tem que segurar na boca e sustentar por pelo menos 15 segundos. É essa a média de um vinho longo. É um vinho de muito corpo. Foi aí que eu descobri que esses vinhos não tinham nada a ver com o do mercado. Porque eu falei, não, peraí. Quando eu botei do mercado, eu falei, não fica na boca. Estudante, quando chega aqui, né? Natural, são fases da vida. Não é? Já cheguei a beber até vinho de caixinha, meu Deus do céu. Porque aqui em Portugal tem vinho de caixinha, né? São vinhos que são usados para cozinha, não é?
Não, são vinhos que pessoas, normalmente aqui algumas pessoas inclusive compram até o saco bag-in-box, até inclusive enche às vezes em algumas cooperativas e tal, pagam ali barato, enche. E claro, vai ser o vinho corrente, vai ser um vinho já mais popular, é um vinho com menor elaboração, é um vinho que já é mais realmente assim para grande massa. Pronto. E estudante, quando chega em Portugal, descobre que com €1 tu compra um vinho no mercado. Comprava, né? Que agora já no €1 também já não dá. Agora já tá no 2. Já tá difícil até, né? Mas nessa altura, né? Quando os estudantes chegam aqui, pronto, descobrem esse paraíso e vão para isso. E geralmente também são os pais que trazem os filhos, né? No caso de vocês foi o contrário. A filha que inspirou vocês virem para Portugal. Exatamente. Decidiram abrir uma garrafeira, porque já trabalhava com isso no Brasil. Exato. A esposa resolveu então ficar na área dela e eu na minha. E aí a gente acabou conciliando essas coisas, essas vontades, né? E aí eu fiquei cuidando da garrafeira e estou até hoje cuidando, e muito bem, eu acho. Muito bem. E fazendo bem. E por ironia do destino, tivemos que ter uma amiga em comum que veio do Marrocos para poder nos apresentar. Inclusive a Rafa Marrocos, que já gravou aqui no nosso podcast também. Tá aparecendo aí o episódio dela em algum lugar dessa tela. O link onde ela conta também como empreendedora, como ela veio para Portugal, veio para estudar e hoje vive no Marrocos, tem uma empresa de turismo para lá. A Rafa chegou aqui numa dessas visitas, inclusive quando a gente tinha gravado o podcast, ela falou, amigo, eu tenho um jantar com um amigo. Eu falei, vamos que eu te dou boleia, te dou carona. E ela falou, então tá, o endereço é esse. E colocou o endereço que era o mesmo endereço da minha casa. E eu falei, Rafa, você tem certeza? Era a mesma rua e mesmo número. Eu falei, eu não tô sabendo, eu não te chamei pra jantar nenhum. Não, eu tenho um jantar nesse lugar e quando eu chego lá, a Rafa depois confirma comigo, amigo, era mesmo no mesmo prédio. E depois ela apresenta a gente através da prova de vinho às cegas. Isso. E assim, foi uma das melhores surpresas. Descobri que o Oli é meu vizinho e que... De vez em quando se rasca ele no vinho. Bate lá, só descer a porta e fala, olha, tem uma visita aí, meu Deus, acabou o vinho. E aí a gente tem aqui o mago dos vinhos. Mas essa experiência em Portugal, como é que tá sendo isso, Oli? Como é que foi o teu primeiro contato com isso? Porque é diferente uma coisa que viaja para conhecer, para turismo, e uma viagem para morar. O que você sentiu de mais dificuldade e o que você sentiu de maior vantagem em vir para cá morar? Eu costumo dizer o seguinte, que é engraçado, as pessoas às vezes perdem tempo em ficar comparando às vezes países e ficar, isso aqui no Brasil era assim, aqui é tal e tal. Gente, não, eu não fiz esse comparativo. Para mim, quando eu mudei para Portugal, eu senti, na verdade, eu senti como se eu tivesse mudado só de cidade, não de país. É como se eu tivesse vindo para uma cidade histórica do Brasil. E claro, a gente tem aqui a consciência da língua, de tudo e tal, mas foi eu senti um acolhimento, eu tive aqui boas amizades, nasceram boas amizades com os próprios portugueses, pessoas maravilhosas, pessoas super carinhosas. Então, assim, tudo, claro, você vai se adaptando à cultura. Então, isso foi de uma maneira muito sublime, sabe, que aconteceu, foi muito gostoso, foi muito bom isso tudo acontecer comigo, porque é um país que realmente me abraçou e eu também adotei e graças a Deus eu tô assim, a gente tem uma qualidade de vida muito diferenciada, sabe, muito, muito bom sentir, não só a questão de segurança, mas você... sei lá, você sente um ar diferente, realmente. Eu sempre fui muito encantado com a Europa. Sempre fui muito encantado com toda essa arquitetura, às vezes aqui você acaba tendo certas facilidades em estar de país em país, visitando, vendo outras culturas, e aí você vai aprendendo tanto com isto, porque eu costumo dizer o seguinte, a pessoa, se ela quiser de verdade crescer a sua mente, libertar-se um pouco de tuas amarras da vida, viaja porque você liberta a tua mente, você sente outras culturas, você começa a perceber realmente aonde você está mais atrasado, aonde você deve avançar mais, você começa a perceber que a tua vida pode mudar.
então você começa a ter experiência mundo, né? Então isso é muito importante. Olha a chave que Oli está entregando pra gente aqui agora, desbloqueando os próximos níveis. Não é? Exato. Foi a partir das viagens que você fazia pelo trabalho que você Exato. sentiu essa vontade. Abrir a mente. Viajou, chegou num lugar que se sentiu um porto seguro. Exatamente. Sinceramente, pessoal, olha, eu sou muito coração livre e coração muito abrandado para dizer isto, viu? Não tem nenhuma dificuldade. Ai, que Portugal é assim, é tal. Não, gente, olha, primeiro que eu nunca faço comparativo nenhum. Para mim, eu acho que a gente luta muito aqui, como luta muito no Brasil, luta muito no Marrocos, a gente luta em qualquer lugar que tiver. Tá? A batalha pela vida é a mesma, certo? É a mesma. A gente só tem que encarar tudo de frente, encarar tudo de uma forma mais abrandada no seu próprio coração. Então, prepare o teu próprio espírito, prepare o teu eu interior. Você não precisa ficar de comparativos de pessoas, porque quando você põe expectativa nas pessoas é quando você se decepciona. Você não deve pôr expectativas nas pessoas. Ah, aquela pessoa era para fazer isso para mim, mas não fez, não foi agradecida, ou isso, ou aquilo. Não espere agradecimento de ninguém, nunca espere nada de ninguém. Você só tem que esperar de você mesmo. Tá? Se aquela pessoa não veio até você, vá até ela. Seja humilde, vá até ela. Então você vai. Se a pessoa não te abraçou, abraça então. Então é você quem tem que partir. Porque quem tem que fazer o teu porto seguro é você mesmo. Não é a pessoa. Você não pode depender de ninguém para você ser feliz. Você tem que ser feliz primeiro internamente, para depois você expandir essa felicidade às pessoas. Transbordar na vida dos outros. Claro. Né? Caramba. Mas olha, nem tudo são flores na vida do empreendedor. Sim. Aí vem uma mochila pesada de Sim. encargos, de desafios, de coisas que, por a gente também não estar no nosso país, a gente acha que vai por um lado e acontece de outra forma. Muito bem. Não é? É preciso estar aberto e estudar muito, né, Oli? Tem alguma dessas coisas no meio do seu processo de abertura de empresa que você viu que poderia ter feito melhor se soubesse disso antes? Tem, muita coisa mesmo. Porque cada país tem as suas leis, cada país tem o seu jeito. E outra coisa, cada comunidade tem o seu comportamento. Então, nem tudo que dá certo no nosso país vai dar certo aqui. Então, você tem que analisar muito bem o teu empreendimento, em que você vai empreender e não contar com que esse sucesso fosse o mesmo do Brasil. Tá? Por quê? Porque aqui são comportamentos diferentes. Por exemplo, um exemplo bem prático, no nosso ramo do vinho, por exemplo. No Brasil, as lojas bombam em movimentos. Por quê? Porque o brasileiro é assim, se ele não tem o dinheiro naquela hora para ele compra no cartão, depois ele se vira para pagar. Não é isso? Aqui não. Aqui, se você tem o dinheiro na mão, você vai lá e compra. Se você não tem, você não compra. Pronto. Simples assim. Então, quer dizer, o boom do final de ano não é tão grande quanto no Brasil. Então aqui não é o mesmo movimento, não é a mesma coisa. Então você tem que aprender, você tem que readaptar-se a uma vida diferente e perceber o seguinte, que tudo acontece de uma forma mais lenta, mais devagar e ser preparado, tá? Psicologicamente inclusive para os altos e baixos. Claro. Porque é a tua persistência que vai trazer o teu sucesso futuro. É continuar. Não é? Exato. É você insistir, persistir e ter realmente o discernimento, tá? De você pensar, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Você acompanha muitas empresas, principalmente rótulos de vinho, seja daqui que quer ir para lá ou de lá que quer ir para cá, e que falham no planejamento quando pensa essa exportação e importação de produtos? Você trabalhou muito com isso? Muito. Eu sempre trabalhei muito com isso e eu percebo o seguinte, que as pessoas existem uma fantasia muito grande no meu ramo, no caso, né, do que a gente está falando. As pessoas pensam que o empreender vai ser um valor X e pensa que é muito fácil, o escoamento disso vai ser fácil, mas não é. Existem as burocracias que são muito travadas, tudo que realmente tem que ter muita paciência e para você investir numa importação e exportação, por exemplo, você tem que ter muita paciência para você
Inclusive porque você, na realidade, pegar um vinho, um produto daqui e você exportar daqui, jogar para o Brasil, é fácil. Agora, dar escoamento disso lá no Brasil é o mais difícil. É você fazer nome com o teu produto ou vice-versa. Então, você fazer sua marca. Para fazer a marca, isso leva um grande tempo. E conexões certas. Conexões certas. Há pessoas que são sortudas na vida, né? Que um clique parece que tudo explode. Quer dizer, mas em 1 milhão acontece um, né? E também essa é a parte que a gente vê, não é? Porque a gente vê o que tá do lado de fora do iceberg. Exato. O que a pessoa tá trabalhando, estudando, perdendo horas ali de dedicação, não é? Tá ali para baixo, nem sempre a gente enxerga. Na minha loja lá é o seguinte, existe uma caminha, inclusive, lá em cima de descanso. Então, ninguém nunca percebeu que no início eu passava mais de 15 horas dentro daquela loja e que eu e a esposa nos revezávamos entre um e outro, ela descansando um pouco, depois eu um pouco, entendeu? Quer dizer, para a gente começar a fazer nossa clientela. Quantas vezes eu fiz provas às cegas no início, 2 pagantes e 8 coadjuvantes. Caramba. Eu convidava pessoas, falava, olha, ninguém sabe, mas você tá pagando, tá bem? Não se preocupe. Para quê? Para poder dar volume no negócio. Para chamar a atenção. Chamar a atenção e tudo mais. Fazia, sempre fiz com prazer. E hoje fica lotada a agenda, né? Tem que agora, reservar com antecedência exato. agora. 4 sexta-feira para frente está tudo lotado. Oh, glória, olha só. Também agora é o especialista, né? Muitos desafios, muito bom ouvir essa história. E vamos também conhecer um pouco aí das fotografias que a nossa produção separou, da sua trajetória. Vamos ver algumas coisas aí. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, eu convido você também a assistir esse episódio pelo YouTube, que a gente vai aqui conhecer algumas imagens dessa mente mestre, que olha, isso daí é você algum tempo atrás, não é? Isso foi engraçado, essa foto, porque isso aqui, inclusive, foi uma sessão de fotos que eu fiz quando eu fiz uma carta de vinhos de um restaurante japonês no Brasil. E aí eu fiz a harmonização, eu fiz um treinamento do pessoal. Imagina você treinar um pessoal comendo realmente os pratos dele, harmonizando e mostrando para eles aonde estava a harmonização. Porque você harmonizar não é fácil, harmonizar na realidade assim, é um dom. Porque você tem que, você tem que perceber o corpo do vinho com o corpo do prato, você tem que perceber, um não pode sobressair ao outro, você tem que dar o sabor gostoso na boca, então você tem que ter muita sensibilidade, certo? Eu já reuni 28 chefes de cozinha uma vez num restaurante espanhol, especialidade só em mariscos, e coloquei só vinhos barricados e harmonizei. Certo? E aí os chefes de cozinha falaram assim, nossa, pensei que eu ia vir para uma degustação, uma harmonização comum. Mas, cara, isso aqui foi surreal. Entende? Então, quer dizer, tem que ser os desafios da vida, né? Sim, isso daí são conexões também, não é? Você aí num restaurante, isso ainda é no Brasil, antes de vir para Portugal. Antes de vir para Portugal. Legal. Eu já tinha cabelo branco já. Esse aí também é no Brasil? E não, isso é uma das minhas viagens incríveis que eu fiz com meus estudos em Champagne, porque eu fiz estudo em vários países, né? Em vários países, e fui me especializando cada vez mais. E essa foi uma das quase umas 10 vezes que eu fui a Champagne, em Reims, na França, para fazer estudos sobre champanhe. E esta é um grande estoque, inclusive, do Armand Briac, que é um dos champanhes mais caros da região. Essas garrafas aqui, elas são pratas? É Sim, metal, isso é especial, realmente a embalagem delas mesmo. A Armand Briac, ela tem essa característica, ela tem ou dourada ou prata. Uau! Esse lado aqui é dourado, ó. Esses são pratas. Exato, mas é lindíssimo esse lugar, maravilhoso. Uau. E aí onde eu tive uma grande aula, foi muito bom, inclusive na produção, diretamente na produção. Nossa, já quero um passeio, uma visita num espaço desse assim. Inclusive onde nasce o vinho, que é no YouTube,
Eu estou fazendo, inclusive, algumas filmagens e estou marcando, inclusive, na região de Champagne. Por quê? Porque onde nasce o vinho não é só Portugal que eu vou explorar, mas o mundo inteiro. Então, vou marcar um pouco na Itália, às vezes um pouco na França, Eita, em vários lugares. Já estamos ansiosos aí para ter um grupo de excursão, hein? Vamos lançar isso aí, um grupo de excursão aí, só com os melhores. Enquanto eu faço a gravação, vocês vão bebendo. A gente vai bebendo. Vamos ao próximo aí. Essa é uma das viagens que nós fazemos aqui, normalmente, para algumas vinícolas. Esta, no caso, é Quinta Erva Moira, no Douro. E tivemos um feliz dia aí só de provas e de um almoço maravilhoso. Então, eu faço muito essas visitas, muito. Eu faço questão de provar todos os vinhos que entram na garrafeira e vou também às suas origens. Uau. Esta é a grande vantagem de você ter uma loja, de você ter uma loja na Europa. Por quê? Porque você vai até as vinícolas, você vai conhecer realmente o modo de produção, você tem toda a segurança total, você conhece o enólogo, você conhece realmente como é todo esse processo. E aí você vende com muita, que se diz... Segurança, né? Exato. Essa daqui é a Mônica, né? Sua esposa. Isso, a minha esposa Mônica. E lá atrás os vinhedos. E aí os vinhedos, isso aqui, essa cozinha é exatamente... a céu aberto e é fantástico. Você não fica bêbado, não, com tanto vinho? Já... Pior que não. Tem que ensinar pra gente o segredo. Viu? Então, aqui, numa das caves aqui no Porto, aqui em Gaia, tá bem? E eu aconselho muito a fazer essas pequenas visitas, inclusive aberta ao público. Quer dizer, a visitação paga e tudo mais, tá? Você pode fazer essa visita às caves. E aqui são nas caves da Ramos Pinto e vários outros tipos aí também. E vale muito a pena que aqui tem um estoque incrível de vinhos muito antigos. Isso aqui são musgos em cima das garrafas? Sim, porque isso fica estocado, imagina, isso está estocado desde 1700 e alguma coisa, né? Então, são vinhos realmente maravilhosos e estão aí há bastante tempo. E não estraga, não? Não. Por quê? Um vinho do Porto, por exemplo, ele é um vinho que é adicionado à aguardente vínica. Então, é um vinho fortificado. E estes vinhos, eles têm uma longevidade incrível, de gerações. Então, é capaz que passe a minha geração de neto, bisneto, trineto, tataraneto, e isso nunca se estraga. Uau! Vai ficando cada vez melhor. Caramba! Porque a gente tem aquela ideia do Brasil, né? Que compra os vinhos que ganha de presente, bota na estante da vovó. Exato. Aquela estante com vidro pegando sol todo dia. E aí, quando a pessoa decide abrir, eu tenho essa memória na minha cabeça, na casa da minha avó, tinha umas garrafas de vinho, assim, nos armários de vidro, nunca vi aquela garrafa abrir. Aí, quando alguém abria a garrafa, era uma grande festa, tava lá vinagre já. Aí é outra história, né? É outro tipo de vinho. Vamos aí à próxima. Isso aí já é... Aqui foi o início da garrafeira, foi o primeiro projeto, assim, foi o projeto inicial, né? Então isso aqui estava no projeto, porque tudo isso foi desenhado por mim, passada a ideia para minha prima, a Sophie, que ela mora na Suíça, mas também ela fez um mestrado também de design também na Itália, em Milão, e ela resolveu nos dar esse presente de acompanhar esse projeto e fazer o projeto para a gente. Eu fui dando a ideia para ela, mostrando para ela o que eu queria, eu desenhei todas as prateleiras da loja. Então, quer dizer, a loja inteira realmente nasceu de mim de verdade. Ok? A ideia de inclinação das garrafas, tudo. Exatamente o que eu quis, ela foi pondo isso no papel, foi pondo isso em prática projeto. E no projeto. E hoje... Isso é antes porque parece muito a atual loja. Esse é um projeto... Esse é o primeiro projeto, exatamente. Aí foi começando a montar ele e hoje está a loja aqui está. Legal. E tudo isso que você está vendo em madeira na loja é feito de madeira de carvalho. Tudo é carvalho. Boa. Ok? Isso é aí, interessante. Agora tu já tá na cozinha. Eu sempre fui um apaixonado por gastronomia e eu fiz uma parceria no Brasil com a Barilla. Ok, na época. E aquela massa? A massa Nossa, Barilla. Minha favorita. Ali de Parma, né, a fábrica dela. E aí no Brasil eu fazia muitos eventos, eu cozinhava bastante para muita gente. Às vezes eu fazia eventos para 60 pessoas, 40 pessoas, 30 pessoas, 10, 15 e tal. E aí eu fazia muitos pratos, elaborava muitas coisas com as massas.
A massa italiana é incrível, maravilhosa. Uhum. Né? E aí, então, eu estava aí totalmente incorporado. O mestre Cuca. O mestre Cuca, o verdadeiro, né? Boa. Então, fazia muitos eventos no Brasil. Nossa, eu fazia... Quer dizer, eu virava aquilo de cabeça pro ar. Temos mais foto aí, pessoal? Eu acho que não. Perfeito, perfeito. Olha, sim, e agora eu fiquei sabendo que você trouxe aqui junto com a tua visita alguns rótulos aí, que você disse que já vai visitar esse, não é? Como é que é? Eu trouxe 2 vinhos muito interessantes. Um é o Monte Carrapatelo Branco, é o Colheita Selecionada. E este é feito por um enólogo que chama-se Luiz Duarte. Ele foi eleito entre os 5 melhores enólogos do mundo e 3 vezes o melhor enólogo de Portugal. Uau! E esse é um projeto particular dele. E eu vou exatamente agora, no próximo final de semana, eu vou gravar com ele na vinícola dele, na Monte Carrapatelo, na casa dele, nessa produção. Então eu vou exatamente fazer esta filmagem para o canal, para o meu canal, onde esse é o que a gente deixou na geladeira. Exatamente. Traz aí então, produção, pra gente descobrir aí mais sobre isso. E já agora, uma coisa que eu aprendi também na prova, deixa eu contar essa que eu aprendi. Boa. O sabor do vinho se altera de acordo com a taça que você bebe. E eu não sabia disso. E aí o Oli me explicou a importância das taças de cristal. Que essa daqui é uma taça de cristal. Exatamente. Qual que é a diferença, Oli, das taças de cristal para o vinho, para além do preço? Gente, eu até já fiz um vídeo sobre isso, e até interessantíssimo, porque o cristal ele tem uma microporosidade. Quando você aira o vinho, você faz isto no vinho, ele vai praticamente colando nas paredes da taça, e aí ele liberta muito mais aromas. Ele dá realmente aquilo que ele veio, para que veio. Então, quando você tem um copo de vidro, que o vidro é muito liso, você faz isso e ele não agarra direito, então não liberta os aromas como deve ser. Então, o vinho fica mais preso, tá? E isso foi feito um estudo através da família Riedel, e isso, inclusive, é uma taça Riedel, ok? Com a logomarca da garrafeira. E isto aqui é o seguinte... eles fizeram um estudo com o formato de cada tipo de uva para melhorar a degustação, para realmente que a uva entregue o que ela tem para dar, certo? Agora, é só o formato da taça? Não é só isso, não é só o formato da taça. Na realidade é o seguinte, o que vai comandar muito, além do formato do bojo, é aqui essa abertura. Por quê? Porque dependendo do tipo de abertura, quando você vai beber, ele cai em uma parte da língua. Desculpa. Em uma parte da língua. E aí você vai sentir ou não mais ou menos este sabor da forma correta. Por isso que a taça é totalmente estudada. Uau! Caramba, uma aula! Não é só isso. Tá vendo? Não aula. É só uma taça. Não é só um vinho, não é só uma taça. Exato. E não é só uma experiência, não é? Por isso que todos esses detalhes muito pensados encantam. E a gente vai orientando tudo isso nas nossas provas, às cegas. Então, por isso que eu digo, que você quer aprender muito sobre vinho, vá nas provas às cegas. Por quê? Porque lá nós conversamos sobre vinho, falamos sobre vinho. Você pode perguntar o que você quiser. Então, é uma aula. Não é o valor pelo físico, pela vinho que está se colocando, pelas tábuas de enchidos e queijos que a gente tá colocando ali. Não. Isso, na realidade, é uma aula do que a gente tá promovendo ali. E eu te digo mais, não só para você que quer muito saber de vinho, mas você que nunca teve essa experiência. Eu acho que pode ser super interessante você se permitir a fazer uma coisa dessas. Porque, por exemplo, se alguém me falasse, você quer muito saber sobre vinho, eu falaria que não. Antes de ter ido. Porque depois você vai se interessando, você vai descobrindo que, afinal, tem história. O conhecimento não ocupa espaço. Não, e a gente não bebe um vinho, bebe história, que eu aprendi essa com isso. ele também. Você não bebe vinho. Gente, aprendam isso, por favor. Vocês não bebem vinho, vocês bebem história, vocês bebem tradição, vocês bebem... Olha, imagina o que este enólogo, por exemplo, não faz. Ele sustenta uma família... Às vezes são gerações, às vezes é a 4ª geração da família, sustentada por quê? Pela terra, pelo que ele vem extraindo da terra. Gente, isso é bonito demais, isso é muito lindo. É mesmo.
Abrir uma garrafa. Vamos aprender agora como abrir corretamente uma garrafa. Gente, isso aqui é uma verdadeira ginástica, até abrir uma garrafa, porque, pelo amor de Deus, tem que ensinar tudo. Claro, você aproveita, já vai comentando aí da onde que você está assistindo a gente no Brasil também. Se você já sabia dessas coisas, se você está aprendendo aqui com a gente, deixa aí nos comentários que eu acompanho tudinho aqui Boa. no nosso YouTube. Ó, e essa cápsula, quando surge essa cápsula, ela era normalmente de chumbo. Por quê? Porque isso era para evitar a peste dos ratos que chegavam aqui e queriam comer aqui e deixar aqui a sua doença, né? Então, o que acontece? Isto, com o chumbo, isso, você sabe que o chumbo, se você bater no esmalte do dente, ele dá aquele choque. Então, isso sempre protegeu. Mas o chumbo também, ele é nocivo à saúde, não é isso? Então, você quando cortar a cápsula, você não corta ela aqui em cima, porque quando você vai deitar o vinho aqui ao copo, a taça, ele passa pelo chumbo, então isso pode ser nocivo à sua saúde. Você tem que cortar abaixo do anel de Marisa, ok? Aí você corta de um lado e do outro, não rodando a garrafa. Por quê? Porque muitas vezes pode ter um depósito de borras aqui, você pode ter, são várias coisas que você não pode ficar rodando a garrafa, fora que é indelicado, certo? E aí você corta aqui ao meio, e aí você pega e faz a retirada da sua cápsula. Porque eu estou numa posição aqui, gente, muito... Limitada. Limitada. Né? Aí você faz aqui, aí você retira essa cápsula, ok? E aí, abaixo do anel de Marisa. Agora aqui, no saca-rolha, você sempre coloca esse primeiro espiral aqui para você poder fazer isto e você cai com o espiral bem no meio da rolha e aí sim você dá o primeiro giro e você começa a girar ele, certo? Ó. E aí você deixa do espiral somente um espiral para fora. Aí deixou um para fora, agora você pode ir no primeiro estágio e você abrir com a rolha sempre muito reta, porque ela é porosa, ela é de cortiça, madeira, então ela pode quebrar. Aí o segundo estágio, você pega ela reta, abrir o seu vinho, ok? Então essa é a maneira correta de você abrir seu vinho. Aprendendo a aula, tá vendo, né? Aula. Agora... Tem maneira correta de botar na taça também? Sim, você deve segurar sempre com o rótulo para cá, para que os comensais possam ver o que estão bebendo. Os quê? Qual é o nome da pessoa? Os comensais. Comensais? Porque você é eu sou um anfitrião e você é o comensal, o meu convidado. Caramba, eu nem sabia que essa palavra significava isso. Eu só conheço comensais da morte do Harry Potter. E aí, outra coisa, quando você coloca a taça, você nunca põe na taça mais que 1/3 da taça. Por quê? Senão você vai impedir você de aerar o vinho. Fica muito pesado. Tá? E aí você aera o vinho. Outra coisa, nunca cheire o vinho nessa primeira aerada. Por quê? Você cheirar nessa primeira aerada, o que sai primeiro é o volátil, é o álcool. Isso queima a narina. Então o ideal é que você faça pela segunda vez. Aí sim é que você vai cheirar o vinho. E olha a coloração incrível deste vinho. É uma colheita selecionada. E já é uma coloração dessa, muito bem elaborado. Ok? Então, isso aqui é o mágico no vinho, sabe? Você perceber essa elaboração. Agora, você pode cheirar e sentir os aromas dele, que são muito diferentes de quando ele estava parado. Vou fazer o meu também aqui, que eu tava já aproveitando pra pegar esse take, não é? Como é que é? A gente roda assim. Isso. Não é? Não cheira na primeira. Só na Essa já é a segunda terceira. vez. Ah, então pronto. Ok. É porque ele estava filmando, então... Não, essa eu tinha... Gente, que delícia. Não, só pelo cheiro aqui, você já me ensinou. Você consegue buscar os aromas. Olha que vinho espetacular. Tu já tá... Pera aí que eu vou também, deixa eu acompanhar. Meu Deus. Olha que branco incrível, com persistente boca, sabe? Bem longevo, sabe? Você percebe que ele
Tem um te traz floral sabor, aqui, não é? um pouco de floral, um pouco desse frescor, um vinho mais fresco, um vinho gostoso, um vinho saboroso, ele tem um frutado maduro. Nossa, tem mesmo. Nossa, é um vinho que dá-se com o que aqui? Por exemplo, imagina Ele ainda tá na minha boca, ó. Eu ainda sinto ele. imagina com um bom camarão, com um bom polvo alagareiro. Produção, sabe? pode trazer aí o camarão. O polvo alagareiro. Nossa senhora. Esse aqui é bom demais. Monte do Carrapatelo. Um monte de carpatelo. Que você vai visitar, não é? Sim. Olha, a minha então, próxima filmagem, o próximo vídeo vai ser nisto. quando tiver disponível o vídeo aí, a depender de quando você está assistindo isso, eu vou marcar o link do vídeo aqui. E a partir daqui você consegue visitar aí a vinícola que se produziu esse vinho que a gente está provando Inclusive, aqui. eu ouvi este enólogo, que é um amigo e é uma pessoa que me ensinou muito. Foi, assim, um verdadeiro professor na minha vida. E ele realmente é um cara, assim, muito sábio. E ele vai falando... Qualquer pergunta que você faz o mais simples possível, ele responde, sabe? Todo dentro dos conformes. Então, você vai e você aprende muito só numa boa conversa com ele. Então, basta dar muito vinho para ele, você aprende demais. Eita, que maravilha! Olha, outra coisa que parece ser básico, mas eu aprendi, é que aqui o lugar sempre certo de segurar a taça é nessa partezinha, não é? É interessante. Nunca fazer isso, verdade? Além de indelicado, assim, além de não parecer muito experiente, tá? Vamos dizer assim, você aquece o vinho naturalmente com o tempo que você está aqui segurando, porque pela temperatura da tua mão. O ideal sempre realmente é segurar na haste. É por isso que ela tem essa altura, é para isso, é para proteger o vinho. Legal, tá vendo só? Aprendizado aqui pra gente. Nossa, olha, isso aqui tá... Olha, e outra coisa, cada vez mais que nós vamos airando, você pode ver que ele vai ficando como se fosse uma fruta mais madura, começa a ficar uma fruta de caroço, ela já vai melhorando cada vez mais, que Vai você abrindo, vai né? abrindo cada vez mais. Então, o vinho é isso, você começa bebendo um vinho, você finaliza a sua taça bebendo outro vinho. É lenda ou é mito que se deve abrir primeiro a garrafa e deixá-la descansar? É mito. Você, na realidade, o ideal é que você coloque na sua taça e deixa ele airar, deixa ele evoluir na sua taça. Não tem que evoluir dentro da garrafa. Eu quero acompanhar essa evolução e nem usar um decantador. Não, jamais. Você deve usar a sua taça, porque você tem que acompanhar essa evolução. Você deixar um vinho novo, eu estou falando, não é um vinho velho que tenha borra, porque o decantador, a única função dele é só separar a borra do vinho. Essa é a realidade. Agora, você tem um vinho novo, e aí só porque o vinho está duro, você quer colocar no decanto e deixar lá no canto, você vai ficar batendo papo. E aí depois você vai pegar o vinho já prontinho ali, que já está bem airado. O que vai acontecer? É como se você tivesse pegasse seu filho, entregasse para a avó, ele com 2 anos de idade, vai pegar ele de volta com 18. O que você acompanhou na evolução do seu filho? Caramba! Caramba! Foi forte, hein? Foi forte. Nossa, Entende? nunca mais. Olha, vou contar uma coisa aqui. Que uma vez eu ganhei um presente, fiquei todo feliz com o presente, nem uso, coitado, meu presente. Já sabe qual que é? Aquele presente que é um abridor automático de vinho. Boa. Pra quê? Tá vendo? O Oli esculachou com classe. Ele ficou quietinho na dele. Eu, sim, diga. Diga o que você quer dizer sobre isso. Pra quê? Porque você perde, né, a experiência Claro. do anel de Marisa, do negócio, do corte. Exato. Imagina você automatizar tudo. Imagina você pegar um robô, ó, tá, agora vai fazer uma massagem e tal, já vou dormir, pronto. E aí, o carinho? O robô não vai garantir, né? Pois, então... Gente, olha, outro nível, né? Inclusive, é super interessante quando você vai, assim, se especializando, conhecendo um pouco mais, porque você vai conhecendo outras pessoas que também estão inclinadas por aquilo, ou que têm curiosidade, que descobrem que podem gostar daquilo outro, e Sim. assim vão nascendo novas amizades em volta do vinho, né? Exato. Ele proporciona também essa troca de experiências e de histórias, não é? É interessante, eu já ouvi, inclusive, de um amigo, ele falar assim, um vinho é socialização. Um vinho você nunca toma em uma taça só, você tem que ser em 2, porque você tá sempre bem acompanhado.
Então nós estamos aqui porque nós nos conhecemos através do vinho, através dessa paixão, você começa a se redescobrir. A Rafa eu conheci exatamente já também porque já queria que ela conhecesse um pouco sobre vinho quando eu convidei a Rafa para ir lá na loja. A gente começou a ter uma amizade muito boa e tal. Fomos a Marrocos, inclusive, lá no casamento dela. Foi incrível, foi maravilhoso. Foi muito legal. Então, quer dizer, é isso, o vinho ele socializa, o vinho ele agrega, o vinho ele não é separador, Sim. tá? Ele é agregador, ele agrega, ele traz conhecimento, cultura. Hoje a gente está falando sobre família, a gente está falando sobre terra, a gente está falando sobre esforços, a gente está falando sobre tudo isso. Então a gente está batendo um papo aqui há quanto tempo falando sobre vinho, entende? E o vinho é uma coisa que faz a hora passar e você nem vê. Exatamente. Então, Esse é o problema do vinho. Exato. Inclusive, eu quero abrir um outro vinho que eu trouxe aqui. Você vai ficar surpreso com tudo, Nossa, não com fala ele, uma coisa porque é o dessa. seguinte. Olha, eu não sei se você já bebeu um vinho. Eu já bebeu um vinho nesse Eita. poste, porque eu acho que você já Porque bebeu um eu vinho lá em frequento a casa. garrafinha do Oli. Então, meu filho, da última vez que a gente foi lá, a gente abriu um vinho de 520 euros. Foi. Um vinho que era folhado a ouro. Eu fiquei chocado. 520 euros em Portugal. Aquele vinho no Brasil valia 7 mil reais. Não é isso? Por aí. Então, meu filho, aqui é outro nível. Mas olha só, a gente vai abrir o outro vinho. E uma coisa que eu quero fazer é aproveitar e deixar um convite aqui pra você que tá assistindo a gente, que já está em Portugal. Esse daqui é um quadro, Nossa Mente Mestra, que é um quadro dedicado aos empreendedores, a esse networking, essa troca e aprendizado com outros empresários aqui de Portugal também. E já faço o convite para você, para caso você queira fazer parte do nosso clube, caso você queira conhecer mais outras pessoas e trocar essa ideia, pode ficar ligado no @Nossa Mente Mestre, que é a nossa página dedicada a isso, e todos os meses nós temos encontros em diversas cidades aqui de Portugal. Aqui no Porto, sempre fazemos também lá na Garrafeira do Oli, que é um espaço maravilhoso, onde acontece a prova de vinho nas cegas. Também acontece os encontros de mastermind do Nossa Mente Mestre, e que pode ser já uma oportunidade para você conhecer tanto o nosso projeto, quanto a Garrafeira do Oli, e o Oli que sempre está por lá também para poder Com certeza. ser o anfitrião desse dia. Portanto, já fica aí o convite, depois eu deixo mais informações aqui na descrição do vídeo, porque lá na Garrafeira também tem um programa de clube, não é? Ah, sim, eu tenho um clube do vinho que eu criei, é um clube personalizado, porque eu sou o teu personal sommelier, então eu vou te mandando vinho de acordo realmente com o que você gosta, e eu vou moldando o teu paladar, e daqui a pouco você já vai estar, quando você perceber, você já está bebendo todo tipo de vinho. Olha pra isso. Em toda Portugal, qualquer pessoa de Portugal ou de fora Portugal, de Portugal Europa. também? Europa. Então quem Exato. vive na Europa, está assistindo aí e quiser saber mais, tem mais informações aqui no perfil do Oli, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E você pode conhecer também mais sobre esse clube de vinhos que sempre chega lá. Vinhos distintos, né? De acordo com o que a pessoa gosta. Não é isso? Exatamente. Ok. Olha, outra coisa que eu aprendi é que não se lava a taça quando vai se trocar o vinho. Sim, isso é interessante, é isso que a gente vai falar agora. Deixa eu te perguntar uma coisa antes disso. Já ouvi dizer que, imagina, se você começou num vinho, tu deve terminar nele. Ou seja, não trocar o tipo de vinho ou a garrafa. Isso é mito? Isso é verdade? É mito. É. Dependendo de você, né? Cada garrafa é num momento diferente. Olha, vamos agora inclusive para outro tipo de vinho. Pois, por Olha isso que só, eu lembrei nós dessa pergunta. estávamos no vinho branco. Agora vamos passar para um vinho tinto muito encorpado, um vinho com muita estrutura, um vinho com cerca de 18 meses em barrica, mais ou menos por aí. É um grande reserva no Alentejo. Chama-se Quinta dos Cardeais. Aqui em Portugal, sempre que tem quinta escrito, é porque tudo é produzido na própria quinta e os vinhedos são próprios, porque por isso que tem a nomenclatura de quinta. Então, nós vamos colocar agora o vinho tinto nessa mesma taça, inclusive, que nós bebemos o vinho branco anteriormente, e esta taça ela está avinhada, então não tem problema nenhum você pôr o vinho tinto aqui em uma taça que você acabou de beber
né, de um vinho branco, porque inclusive potencializa o próximo vinho, porque já eliminou qualquer tipo de influência aqui, de qualquer tipo de sujeirinha, qualquer coisa que esteja na taça, ok? Então vou abrir agora aqui o próximo vinho, que é um Quinta dos Cardeais grande reserva, vale muito a pena. Olha só, esse aqui já está, olha aí. As expectativas são altas para esse vinho, hein? Olha, ele falou aqui que você poucas vezes provou um vinho bom desse. E ele sabe que ele é meu sommelier, então os únicos vinhos bons que eu provei foi ele que indicou. Portanto, estou aqui curioso e ansioso. E você me conta aí de casa como é que tá nesse momento aqui, ó. Tu já aprendeu como abrir um vinho. Vamos ali garantir que tá tudo correndo bem. Olha aí. Eita. E aquelas pessoas, né? Tem gente que guarda a rolha. Tu tem esse costume de guardar a rolha, escreve o dia, né? Nossa, se tu fizer isso, tua casa... É interessante, né? Eu já tenho mais ou menos quase umas 5.000 rolhas lá na loja, mas, né? Não dá pra juntar essas, não. Olha aqui. só. Olha a coloração desse vinho. Porque tem essa análise também, né? Da cor, né? Que Olha a gente só. faz. Olha a coloração desse vinho. Que vinho super estudado. Ah, tem gente, inclusive, que é o seguinte. Ah, eu fiz essa espuma, acho que esse vinho não presta. Você acredita nisso? Eu nem sabia Ainda dessa. ainda tem uns espíritos estranhos que ainda falam um negócio Da desse. espuma. Eu não sabia da espuma, não. É, ué. Não, isso não existe. Isso é muito pelo contrário. A gente até colocando o vinho retamente aqui, até para ele fazer essa borbulhada aqui, até melhor que vai aerando muito mais. Uhum. Né? Então agora, você dá uma primeira cheirada Pô, mas a gente vai cheirar sem... Não vai queimar? Ah, porque eu não balancei. sem airar. Só o primeiro cheiro do vinho. Olha só, que maravilha. Percebeu que tipo de vinho que é? Tu trouxe aqui um vinho. Não, um negócio surreal. Tu Agora, trouxe aqui um negócio... Não. duas airadas. Gente, o pior que é o seguinte, começa a salivar. É. Sabe? Você começa... É mesmo. Eu já tô... Não, tu trouxe aqui uma parada diferenciada. Olha aqui. Aí parou. Agora você aira outra vez. Vamos lá. Meu Deus, eu nem jantei. Agora sim. Agora cheiro o vinho. Minha nossa. Que é isso? Ó, tá vendo? Pô, A fruta negra, o chocolate, um pouco do fumo, do fumado, do smoke, aquela coisa bem gostosa do charuto. Um figo aqui também. O figo. O figo tem aquele cheiro um pouco defumado, né? No final, na finalização dele, no doce dele. Gente, Então, ó, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, tá maluco, mas tem chocolate, tem figo, tem essas coisas ali dentro. Mas o que acontece? Você consegue buscar a memória do cheiro dessas coisas que a gente está falando. você treina a sua memória olfativa, né? E na prova de vinho, as cegas, que acontece lá na garrafeira, eles têm esses produtos nas taças e antes todo mundo cheira, todas Treina. aquelas coisas para recordar quais são Exato. aqueles cheiros. Porque o que faz o vinho ser encorpado? Qual é um primeiro análise em aromas, por exemplo? É a quantidade de famílias de aromas que ele te entrega. Ok? Aqui, por exemplo, a gente já falou sobre madeira, a gente já falou um pouco sobre baunilha, a gente já falou sobre tabaco, a gente já falou sobre frutas negras, a gente já falou... Cara, quantas famílias? E cada momento que você vai curtindo, vai Aí aromas ficando primários, diferente. terciários, secundários, terciários, você tem tudo, ok? Agora, na boca, daquele jeito... Gente, Que mágico isso. ó, Ó, esse aqui foi um dos melhores vinhos claro, que eu já provei. claro. É sério. Porque é diferente. Não é diferente. É É isso que eu te diferente. digo. Não é o preço. Não é isso. O vinho é outro tratamento. Olha esse final de boca, essa finalização esse amanteigado que vem pelo nariz. Tá aqui ainda. Essa coisa gostosa, boa, baunilhada, aquela coisa, sabe, meio zimbro, meio aquela coisa gostosa, boa. Meu Deus, que vinho. Entende? Caramba. E outra coisa, se você fechar a boca agora e soprar só pela narina, ó. Olha que aroma delicioso. Parecendo um alcaçuz. Dá pra sentir assim. É.
Dá pra sentir, sabe? Então, cada vez, isso são chamados vinhos complexos. Então, cada vez que você vai soltando, você vai sentindo, você vai sentindo coisas diferentes, ele vai transformando. Gente, isso aqui é uma loucura. Caramba, olha, dá pra puxar pela boca também, assim, ó. É, tudo, entendeu? Então, cara, o vinho aqui tá se transformando a cada momento. E quanto mais tempo passar aqui, vai ficando melhor. Entende? Gente, ó, a gente vai ter que fazer uma competição aqui dos quadros de quais são os melhores episódios do canal. Boa. Porque, fogo, caramba. Olha que delícia. E imagina, aí lá no seu espaço, se a pessoa chega lá, eu queria um vinho assim, assim, assado, você consegue instruir ela. Sim, porque a partir do momento em que eu costumo dizer o seguinte, falar, pô, peraí, qual foi o vinho que você já tomou na sua vida que você achou assim, nossa, esse eu nunca esqueci? Se ela me fala o nome do vinho, pronto, eu já peguei qual é o paladar dela, que tipo de vinho que ela gosta, aí eu já vou indicar o vinho dentro daquilo que ela quer. Porque um sommelier é igual um médico. Ele é a pessoa que te acompanha, ele sabe quais são todos os teus problemas, porque é a partir do momento que ele vai te acompanhando. Então, um sommelier, se você dá a informação errada, ele vai te indicar um vinho errado, obviamente. Se você dá a informação correta do que você gosta, do sabor, dos aromas e tal, do que você mais apetece, com certeza ele vai te indicar um vinho dentro daquilo que você quer. Porque pode ser que a pessoa também não conheça, não é? E não sabe Então como... é por isso que a gente vai conversando e eu percebo quando a pessoa não conhece, não sabe do que ela está falando, eu vou, não, peraí, acho que você gosta do vinho assim, assim, assim e tal. E dou as características dos aromas e tal, e vou ajudando a pessoa. É isso que eu gosto. Eu falei, então tá, agora eu já sei o que vai ser. Caramba! Meu Por Deus. exemplo, que tipo de vinho você gosta? Você gosta de um vinho com bastante cor, com bastante aromas, e quando ele bebe, ele vai com um veludo na garganta. Eu gosto. É o besta. Eu gosto. É o quê? Que todo mundo gosta? É. Esse é o mais óbvio. Pô, nossa São os melhores. São os melhores. Muito bom, gente. Que delícia, olha, que delícia. E que gostoso também poder proporcionar aprendizado numa forma assim tão descontraída, né? Trocando uma ideia. E isso tudo gera em torno do teu negócio, porque isso é o teu negócio. Exato. Então é isso. O meu negócio, na realidade, é transformar vidas. Porque, não, peraí, o cara tá querendo ensinar a beber, a isso. Não, gente, não quero que você seja um bebum por aí, não. Eu quero que você conheça o que realmente de verdade é bom, porque você pode ter o dinheiro, mas quem vai realmente garantir que você gaste ele direito sou eu. E vamos falando de dinheiro. Quanto Com responsabilidade. Que é? Vamos aqui, uma garrafa dessa. A gente tá falando de aproximadamente o quê? 35 euros. Para quem chega em Portugal e vai no mercado e vê uma garrafa de €1, acha que isso é caro. Sim. Mas isso no Brasil não é por aí. É mais caro lá, né? É, mais de R$1.000. Mais de R$1.000 uma garrafa dessa no Brasil. Sim, muito mais. Só que também nós temos aqui em contrapartida esse branco maravilhoso que a gente provou anteriormente, custa 9 euros. Caramba! E eu te garanto que eu posso te dar um vinho tinto, como você já bebeu, por exemplo, vinho de 5 euros e que é um vinho excelente. Foi mesmo aquele Então, lá. gente, eu não estou falando sobre você só beber vinho caro, que só beber vinho caro é fácil. É tranquilo, já se garante que ali vai ter que ter uma qualidade. Não é isso. É você beber com responsabilidade. Se você tem só 5 euros, você te garanto que eu vou te entregar um vinho de 5 euros que vale a pena aqueles 5. Se você tem 50 euros, eu te garanto que vou te dar um vinho que te garante que 50 euros é melhor você pagar 50 euros nele do que 250 em outro. Entende? É isso, é o custo-benefício. Não é só porque é 35 euros que é mais que óbvio que vai ter que ser bom. Não, tem vinho de 35 euros que não vale 35 euros. Eita! Entende? Quem entende é outra história, né? Não pois, então a pessoa julga. Mas sabe o que a gente fez? A gente bebeu e não brindou. Pô, acho que é isso. Cara. Poxa, a gente vacilou. E Ao brindamos Podcast aqui Portugal. ao Portugal Podcast e ao nosso Mente Mestre. E já agora, eu quero agradecer imenso. Espera aí, tem que beber, né? Brindou, tem que beber. Quero agradecer imenso a sua participação aqui, por ter topado, por ter ensinado tanto pra gente nesse tempinho.
A hora voa, a produção já me cutucou aqui, olha, atenção, já estouramos o tempo. A hora voa, olha, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Quero que você também dirija algumas palavras para as pessoas que estão lá do outro lado, o empreendedor que está pensando em vir para Portugal, abrir um negócio aqui, que conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco do seu negócio. Qual é a mensagem que você deixa para eles? Bem, eu espero que você acredite no que você faz, acredite no teu potencial, seja empreendedor da tua própria vida, que com certeza você vai ser empreendedor por qualquer lugar no mundo que você estiver. Então, acredite e vá em frente. Fantástico, não é? Para materializar esse agradecimento que a gente tem aqui, eu tenho um presente especial para você, que é o nosso avião dourado. Esse é a pessoa que eu já tinha que pedir em casamento, né? Pô, o cara cozinha há 5 anos já, Mônica já não vai mais pro fogão, o cara especialista no vinho, mas não, esse daqui é o avião dourado, é o nosso símbolo, né, do estúdio em Portugal e, sobretudo, o símbolo do imigrante, do batalhador que vem de fora, quando entra dentro de uma nave dessa daqui, tem a vida transformada, né? E tem que lutar 3, 5 vezes mais para poder garantir que veio para o melhor e recomeçar da forma correta. Portanto, és um exemplo para todos nós. Obrigado. Já lhe conheci há algum tempo, já estou querendo marcar esse episódio há algum tempo. Boa. E agora tivemos a oportunidade de conciliar as nossas datas. E quero lhe entregar com muito carinho esse mimo. Obrigado. Para que lembre sempre desse dia aqui junto obrigado. com a gente. Muito obrigado, olha. E você, me conta o que você achou do episódio de hoje. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal se você ainda não está inscrito. E eu te espero na próxima semana para conhecer outras mentes mestres que vão passar aqui pela essa por essa nossa nova temporada do Portugal Podcast. Até o próximo episódio. Tchau! Muito bom. Caramba!